CBN Saúde. Oferecimento: Laboratório São Camilo. Ciência em benefício da vida. E vamos ao CBN Saúde de hoje. Nossa conversa sobre fibromialgia. Minha entrevistada, a doutora reumatologista Lorena Bossoni Miosso Marchiotti. Ela já está aqui comigo. Doutora, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade aqui para falar sobre esse tema tão importante que é a fibromialgia. Eu estava conversando com a doutora agora há pouco, antes de entrar no ar, e eu falei para ela, vamos definir a fibromialgia. E tem algumas coisas interessantes. Como é que define a fibromialgia como doença? Então, a fibromialgia é classificada como uma síndrome de amplificação dolorosa, né? O paciente ele tem uma sensibilidade maior à dor e chega para a gente no consultório já desanimado, que já procurou vários outros profissionais, já fez vários exames e não detecta nada. A fibromialgia é um diagnóstico clínico, a gente exclui outras doenças e, na verdade, fecha só pelo diagnóstico clínico, não existe nenhum exame que comprove. Então quer dizer que eu posso fazer uma série de exames, chegar para a senhora e falar assim, doutor, mas eu estou sentindo dor, tal, só para você, mas veja, pelos seus exames não tem nada, mas você tem fibromialgia. Como é que eu defino isso no exame clínico? Isso, além dos pontos dolorosos que a gente, no exame físico, a gente palpa, o paciente sente dor, ele reclama também de uma fadiga excessiva, o sono que não é reparador, fala que acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono, que está sempre às vezes irritado, ansioso, e muitas vezes tem bastante sintomas depressivos relacionados com o quadro. Então quer dizer que existe, por parte do paciente, me colocando na situação do paciente, quando chega no médico como a senhora, ele deve ficar meio angustiado, porque de certa forma a gente sempre espera que os exames apontem uma coisa mais concreta e objetiva. Sim, ele fala geralmente assim, eu estava com dor no ombro, fiz um exame, deu bursite, fiz outro exame, deu tendinite, mas nada que feche meu diagnóstico. E aí, por essas perguntas sobre o sono, sobre o humor, sobre o cansaço e os pontos dolorosos que a gente palpa, acaba fechando o diagnóstico. Lembrando que é um diagnóstico de exclusão, após excluir sintomas como hipotireoidismo, deficiência de algumas vitaminas, mas é muito angustiante para o paciente, muitas vezes ele fala que é coisa da cabeça dele, que ninguém compreende a dor que ele está sentindo, então, assim, baseado no tratamento, a gente explicando, ele fica um pouco mais calmo. Então, significa que você tem que acompanhar o paciente muito mais no comportamento que ele vai ter após o tratamento, acompanhar ele na qualidade de vida dele, do que efetivamente, eu quero medicamento. Porque eu calculo que muita gente chega no consultório e fala, doutor, eu quero medicamento, eu quero ser medicado, eu quero tomar um comprimido e resolver. Isso, eles acham que às vezes tem algum medicamento milagroso que vai tomar uma vez e já vai retirar a dor. E não, eu falo sempre que metade parte dele, dos exercícios físicos, mudança de estilo de vida, e metade é medicação. Mas é um tratamento sempre multi-especialidades, tem que procurar, às vezes, psicólogos, treinador físico, é bem multifatorial. Ou seja, você tem que ter, na prática, acompanhar o paciente para que ele tome algumas iniciativas para sair de uma certa forma de uma depressão que parece ser um sintoma interessante aí para a gente tentar entender a fibromialgia. Tem muitas vezes está muito relacionado com transtornos de humor, principalmente transtorno depressivo, o paciente fica desanimado, sem vontade para fazer as atividades do dia a dia, e a dor só vai amplificando. Agora, quando a gente fala desse tratamento, tem idade, como é que é o perfil de quem procura o médico fala assim, ou chega a essa conclusão que a senhora falou, você tem fibromialgia? Isso, teve um último estudo agora em 2018, sobre Epifísio Brasil, sobre fibromialgia, sobre o perfil epidemiológico dos pacientes. Um homem para cada 8 mulheres, a predomínio é mulheres, e na faixa etária ali de 25, 50 anos de idade. Então, pacientes jovens e na fase bem ativa do trabalho, né? Então é um homem para cada 8 mulheres, quer dizer, a maior incidência é em mulheres. Mulheres. E aí você tem pessoas jovens. Sim, muitas vezes pessoas jovens, que estão na fase bem ativa do trabalho, que muitas vezes reclamam que não está conseguindo trabalhar, não consegue ser produtivo, não consegue se concentrar, que também tem bastante déficit de concentração. Então quer dizer que tem um vínculo com o estresse, quer dizer, eu posso ter um ambiente de trabalho tenso, eu posso ter uma vida estressante e começar a ter fibromialgia. Sim, são vários gatilhos, né? Então, às vezes alguma dor lombar que não foi bem tratada, evoluiu para um gatilho, para uma amplificação dolorosa, às vezes realmente algum transtorno depressivo, algum ambiente de trabalho mais estressante. Então significa que, aí eu estou começando a me interessar num número importante, a gente tem alguma coisa, tem algum tipo de problema,
E a fibromialgia é uma forma de ampliação deste problema. Quer dizer, você pega uma dor que tem uma certa, ou um problema que tem uma certa intensidade e eu amplifico isso. Isso mesmo. É uma amplificação e por isso que no tratamento a gente tem que voltar a esse controle de regulação do cérebro que regula a nossa dor. Então, a gente não consegue dosar, mas se desse para dosar, os estudos mostram que estaria, sim, os neurotransmissores que aumentam a dor estariam aumentados no nosso organismo de quem tem fibromialgia. Então, não é só subjetivo, tem alguma questão objetiva também. Quer dizer, eu tenho um problema, mas Isso. Objetivamente esse problema está ampliado. Isso, exatamente. Aí ao tratar esse problema, vamos pensar que a gente tem aí uma dor ligada a algum tipo de outra coisa, uma bursite, que a senhora colocou, por exemplo. Tratando a bursite, muitas vezes a dor continua ou não? Muitas vezes a dor continua, porque aí ele já perdeu aquele limiar e vai amplificando mesmo. Aí então tem que tratar como um todo. Agora só foi pessoas jovens. Quando eu falo pessoas jovens, estamos falando de quem? Claro que a maioria são mulheres. Pessoas do tipo 25, 30, 35. Isso, mulheres, 25 e 35 anos, geralmente que trabalham fora, trabalham em casa, têm vários filhos, então são vários fatores que desencadeiam aquele ambiente estressante, e às vezes a dificuldade de não conseguir fazer exercícios físicos, porque isso é muito parte do tratamento, né? Uhum. Agora, quando você faz a qualidade de vida, porque a gente sabe que a gente tem uma vida estressante, tem trabalho, tem uma série de coisas. E quase sempre quando o médico fala assim, olha, você precisa maneirar, você tem que reduzir, né, esse ritmo que você tem. Entre o que o médico orienta e as pessoas fazem é diferente. Sim, é diferente essa correria nossa do dia a dia, muitas vezes querem dar conta tanto do trabalho quanto em casa, e o exercício físico, atividade física, um momento mais prazeroso, relaxante, deixa para o final, né? E às vezes, hoje não deu tempo e vai adiando isso. E a gente sabe que quando fazemos atividade física, nosso organismo libera os neurotransmissores que dá sensação de prazer, que diminui a sensação de dor também. Essa relação que a gente tem, às vezes, com a pessoa e a qualidade de vida dela, né? E os problemas que a gente tem, claro, depois de uma certa idade, ou mesmo jovem ainda, a gente adquire algumas doenças, alguns problemas. E a senhora colocou que existe um certo potencial desse tipo de problema. Quer dizer, a fibromialgia, na prática, é um excesso de dor em cima de um problema concreto, né? A orientação para essas pessoas, o acompanhamento dessas pessoas, o convencimento de que elas têm efetivamente que cuidar mais da qualidade de vida e não em relação à doença. Como é que a pessoa se posiciona em relação a isso? É difícil fazer esse tipo de contorno com o paciente? Isso, é muito difícil. O mais difícil é convencer o paciente de iniciar uma atividade física, porque ele sempre fala que começa a fazer alguma atividade, sente muita dor, não consegue fazer. Então faz ali 2, 3 dias e tem que ficar tomando medicação para dor. Então a gente explica que realmente no começo tem que começar com atividades mais leves, que não cause tanta dor, e às vezes a gente associa algum medicamento para dor para que ele consiga fazer atividade física. Então significa que a pessoa, ela é a principal responsável pela condição em que ela pode superar ou não quando se fala de fibromialgia? Com certeza. Tem pacientes que ficam bem só fazendo atividade física sem nenhuma medicação. Quando se fala também dessa fibromialgia, a gente pensa, né, que tem pessoas com certa idade. Isso está também muito em pessoas idosas, ou não? Sim, dá bastante em pacientes idosos, mas assim, nos idosos a gente tem que tomar um pouco mais cuidado com outras doenças associadas que manifestam como dor generalizada. Por exemplo, doutora? Por exemplo, polimialgia reumática, que é um tipo de um transtorno que causa uma fraqueza muscular, mas aí nesse caso tem alterações nos exames laboratoriais, ou no caso de alguma síndrome paraneoplásica, algum tumor, algum câncer que está se manifestando como uma dor generalizada. Então, nesses pacientes a gente toma um pouco mais cuidado, faz mais exames para excluir outros diagnósticos. Porque no caso a idade da pessoa pode contar muito em relação ao que ela já pode ter de problemas fisiológicos mesmo. Isso, com certeza. Então a gente tem que ficar mais atento em pacientes idosos ou crianças, que às vezes também às vezes tem crianças com dor generalizada, então tem que investigar outras causas. Eu estou conversando com a doutora Lorena Miosso, ela é reumatologista. Nosso tema, fibromialgia. Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco. Vamos falar do tratamento, como é que a gente pode ter tratamento para a fibromialgia. Falar um pouquinho da depressão, que tem uma relação direta, como a doutora falou, em relação à fibromialgia. Daqui a pouco a gente volta. Oferecimento Laboratório São Camilo. Ciência em benefício da vida. Agora são 10h52. Estamos começando o segundo bloco do CBN Saúde. Minha entrevistada, a reumatologista Lorena Miosso. Nosso tema, fibromialgia. E vamos começar com a pergunta, doutora, de uma ouvinte nossa ouvinte, que é a Marta Celeste. Ela pergunta o seguinte: existem casos de fibromialgia que são diagnosticados, que é possível diagnosticar? Existem casos psicológicos?
Quais os pacientes que devem sentir dores, mas são dores psicológicas? Então, Marta, a fibromialgia, como eu já disse, não existe nenhum exame, nem de imagem, nem laboratorial que comprove. É basicamente um diagnóstico que a gente fala de exclusão. Então, muitas das vezes, os familiares, os amigos que estão convivendo com a paciente falam que essas dores são psicológicas, já que não existe nenhum exame que comprove. Mas um dos gatilhos é sim psicológico, mas basicamente não. O tratamento melhora as dores e o paciente realmente tem uma amplificação da dor que já foi comprovado em vários estudos. Muitas vezes uma médica como a senhora pode orientar um psicólogo ou um psiquiatra, de repente chega um ponto que você fala, bom, eu já não dou mais conta disso, eu preciso de algum apoio. E como é que é essa indicação? O paciente recebe bem, não? Não, muitas vezes o paciente recebe bem porque ele está muito angustiado, querendo realmente melhorar das dores, e muitas das vezes a gente faz terapia, encaminha para terapia cognitivo-comportamental, às vezes para um psicólogo, às vezes pelo psiquiatra, porque corrigindo as outras questões da paciente, acaba melhorando no geral as dores. O paciente, de uma forma geral, acaba recebendo bem, se for bem orientado. A senhora estava respondendo a pergunta da Marta, e aí a senhora falou da família. Isso. Calculo que alguém que convive com quem tem fibromialgia tem um papel fundamental no tratamento. Ainda mais quando a senhora colocou na resposta de que, às vezes, você, e a senhora mesma já colocou isso no primeiro bloco, você não tem nenhum diagnóstico, um exame clínico que fala, você tem fibromialgia. Você pode até ter alguma coisa e se potencializar. Qual o papel das pessoas que convivem com alguém que tem fibromialgia? Qual a importância delas para a pessoa se recuperar? Isso é muito importante. Primeiro, ter paciência, compreensão dos sintomas, saber que um dia o paciente vai estar mais disposto, outro dia vai estar menos disposto, com mais dor, às vezes mais irritado pela dor. E a questão de estimular o paciente a ter mudança de estilo de vida, vamos caminhar, vamos correr, ou às vezes a questão, nossa, você está com algum transtorno de humor, transtorno depressivo, vamos procurar ajuda, vamos num profissional, vamos no psicólogo, no psiquiatra, que tudo isso contribui para o tratamento. Mas o primordial é ter compreensão com o paciente, se colocar no lugar dele. Agora, quando se coloca no lugar do paciente, procura, né, a família ajudar, significa que a família também tem que pensar que ela pode ser a mão que puxa a pessoa para tirar desse, vou chamar de areia movediça, né? Porque quanto mais você se envolve com isso, pior fica. Sim, sim. A família é fundamental, tanto às vezes para colocar o paciente naquela situação, quanto para tirar. Né? Muitas vezes é um problema familiar que vai se manifestando no paciente, o paciente vai ficando irritado e acaba amplificando a dor. Ou muitas vezes a família tem que falar, às vezes, para o esposo, para a esposa, para o pai, olha, vamos contribuir, vamos estimular o paciente, porque senão ele acaba entrando num transtorno depressivo. Já tive pacientes que falaram assim, doutor, eu não aguento de dor, a minha vontade é morrer. Agora vamos falar de depressão. A gente está aí no Setembro Amarelo, suicídio é o nosso foco, depressão é um dos sintomas mais importantes. Lá no primeiro bloco, a senhora no início da sua fala colocou que a depressão é um sintoma, às vezes, da fibromialgia, leva à fibromialgia. É uma preocupação? A senhora já teve experiências com pessoas que chegam a relatar, eu estou cansado de viver, não quero mais saber disso? Sim, já tive pacientes que falaram que não tinha coragem, mas que a vontade era, sim, que ele queria morrer de tanta dor. Dor o dia todo, não consegue dormir bem com dor, não sente humor, não sente prazer nas atividades do dia a dia. Tanto que um dos tratamentos são antidepressivos, né? Que a gente explica que ele também, a longo prazo, age na dor. Então significa que a pessoa, às vezes, tem que tomar um medicamento para sair dessa depressão. E aí a questão dos familiares, das pessoas próximas, podem ajudar muito. Entender que a depressão está associada à fibromialgia. Sim, entender que a depressão está associada, ela pode contribuir, acabando piorando o transtorno de depressão. O paciente às vezes fala assim, estou com muita dor, quero morrer. Então a gente trata tanto a fibromialgia quanto trata o transtorno de humor. Muito porque no mundo de hoje as pessoas não querem mais conviver com quem tem problema. A gente adora a gente que só tem solução. Isso. Não tem paciência. O que eu mais ouço no consultório é meu marido não tem paciência, meus filhos não têm paciência, fala que eu só reclamo, que eu sou Maria das Dores. E, na verdade, uma compreensão desse quadro já ajuda o paciente. Eu vou fazer aqui uma colocação que me veio agora, e eu queria que a senhora me corrigisse. Né? Existe uma certa carência por parte das pessoas, às vezes, com essas dores de atenção. A gente vive numa sociedade onde as pessoas se sentem meio que abandonadas, acompanhadas. Sim, ela não se sente compreendida, né? Então isso é o que mais incomoda. Eu não me sinto compreendida pelos meus familiares, pelos meus amigos, eles não têm paciência. Eu começo a falar das dores, eles já
mudam de assunto. Eles acham que eu só reclamo. Uhum. Mas, na verdade, não. O paciente tem realmente dor, ele está com a sensação de dor aumentada, tem essa amplificação e que tem tratamento, né? É só questão de orientar o paciente e a gente ter mais paciência e compreensão. Quando a gente pensa na sociedade atual, a senhora colocou lá no primeiro bloco jovens, que às vezes têm fibromialgia, que têm depressão. Qual é a sugestão que a senhora daria para encerrar nossa conversa? Do tipo, olha, se você não quer ter esse tipo de problema, ou se tem que resolver, quais ações a gente tem que tomar? Quem tem e quem está em volta de quem tem? Isso, quem tem, ainda mais paciente jovem, estimular a prática de atividade física. Já foi comprovada a liberação dos neurotransmissores que aumenta a sensação de prazer e diminui a sensação de dor. Um exercício que seja prazeroso, não tem um específico, mas que seja prazeroso para o paciente, de preferência aeróbico, sem muita carga, sem muito impacto, e que seja um momento ali do paciente refletir, um momento a sós. Às vezes tem pacientes que também a prática, meditação, espiritualidade, também ajuda como um todo, né? Ou seja, você passa a ter valores que possam te inspirar a sair daquela situação. Com certeza, com certeza. E aí os parentes são fundamentais, né? Sim, sim. Estimular isso, né? Então vamos fazer práticas de meditação, exercícios físicos, isso é fundamental, a família apoiando. Uma última questão em cima disso que a gente está conversando. A gente tem uma sociedade de correria, a gente vive correndo o tempo todo. A gente está sempre atrás de alguma coisa, de uma busca quase incessante. A ansiedade tem a ver também com essa coisa? Sim, tem muito a ver, né? Então, geralmente os pacientes pioram da crise de fibromialgia quando tem algum fator, uma promoção do emprego, vai dar uma entrevista, vai dar uma aula, geralmente, então os pacientes chegam com amplificação da dor, então tem crises, né? Então tem períodos que tá bem, e esses períodos de crise sempre tem a ver com alguma coisa que eles estão mais ansiosos, ou tá tendo que trabalhar, aumentar a carga horária de trabalho, geralmente tem a ver com essa parte psicossocial. Aquela coisa, autoestima, né? As pessoas têm que aprender a gostar de si mesmo. Isso mesmo, isso é fundamental. Entender também que a gente não dá conta de tudo e eleger prioridades do dia a dia. Doutora Lorena Miosso, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz com o convite, estamos à disposição. Eu tenho aqui uma pergunta, só um minutinho, aqui uma pergunta que acabou de chegar para mim, aí a doutora pode responder, daí a gente encerra o CBN Saúde, que é do John. Ele pergunta, doutora, se tivesse que eleger apenas uma medida, qual seria a mais eficaz, mais barata para combater um sintoma como esse? Só para a gente reforçar. A mais barata, mais eficaz é exercício físico. Infelizmente, não há nada milagroso. Prática de exercício físico que seja prazeroso para o paciente. Doutora, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, fiquei muito feliz. CBN de Saúde de hoje foi com Lorena Miosso. Ela é médica, ela é reumatologista. Nosso tema, fibromialgia. Obrigado aos ouvintes que participaram. 11 horas.